Hoje eu vou te mostrar como montar uma carteira de investimentos completa. Ou seja, nesse vídeo, ou melhor, nessa aula, eu vou te mostrar como criar a melhor carteira de investimentos para a sua própria realidade. Isso te mostrando como analisar ações, fundos imobiliários, renda fixa e muito mais. Para que assim você consiga tomar boas decisões para preservar, multiplicar e criar um patrimônio que vai te proporcionar muita liberdade, muita tranquilidade na sua vida, que é o objetivo de todo mundo que acompanha o clube. Tamo junto? Então, se isso parece interessante pra você, já deixa o dedo no like, porque o conteúdo tá muito bom. E se você ainda não é clubista, tá caindo de paraquedas me conhecendo agora, prazer, meu nome é Ramiro Gomes Ferreira, sou cofundador do Clube do Valor. E se você gostar desse vídeo, te inscreve no canal e clica no sininho. Então vamos lá, vamos começar falando sobre como criar uma carteira de investimentos. E aqui eu quero falar que esse vídeo, ou melhor, vamos lá, essa aula aqui, ela é muito, mas muito importante. E eu criei ela com o objetivo de acabar com a maior dúvida que eu vejo os investidores brasileiros terem, que é como investir meu dinheiro, né? O que comprar, quando vender algum ativo. E eu vou te ajudar a responder essa pergunta te apresentando aquela que eu julgo ser a melhor estratégia de investimentos. Melhor estratégia para você colocar o seu dinheiro para trabalhar para ti. E por acaso é uma estratégia bem diferente do que você provavelmente já ouviu falar até aqui, do que é mais veiculado aí na mídia, por outros influenciadores, até mesmo por alguns gestores de investimentos, que é a estratégia de market timing, né? Que é aquela estratégia que diz que você precisa analisar o mercado para daí ter uma leitura desse mercado e com base na sua leitura decidir o que comprar, né? Decidir se é hora de comprar ações, ou se é hora de comprar fundos imobiliários, ou se é hora de ir para renda fixa, ou se é hora de comprar ouro ou câmbio, etc. E market timing é muito popular, não à toa, toda hora a gente vê manchetes assim. Será que esse aqui é o ano da renda fixa? Veja aqui os melhores títulos privados. Ou ainda, olha, vai vir uma recessão global aí em 2023, então você tem que ajustar a tua carteira. Ou ainda, o que esperar do Ibovespa? Veja para onde vai a bolsa nos próximos meses. Olha que beleza. Enfim, eu entendo que o market timing ele é muito popular porque ele supostamente responde uma pergunta muito importante, que é a seguinte: qual é o melhor investimento agora? Todo mundo quer saber qual é o melhor investimento agora, e o market timing te traz a resposta, embora na maioria das vezes ela seja incorreta. Incorreta porque o market timing faz com que a maioria dos investidores compre na alta e venda na baixa. E tem uma estratégia que te ajuda a ter resultados bem melhores. Isso aqui não sou eu só que estou falando, tá? Isso aqui foi o que comprovou esse estudo que está na tela, chamado, uma tradução, a política de alocação de ativos explica 40%, 90% ou 100% da performance de uma carteira. E perceba que esse estudo ele é assinado por Roger Ibbotson, que é professor de Yale. Um cara com muita credibilidade que nesse estudo mostrou que a estratégia de alocação de ativos representa 90% da variação de uma carteira contra apenas 10% do market timing e de outros fatores. Bom, aqui eu vou te mostrar tanto sobre estratégia de alocação de ativos, quanto também sobre estratégia de seleção de ações, fundos imobiliários, renda fixa, sabendo sempre quais ativos comprar e quando vender um ativo. E antes de começar o passo a passo aqui, eu queria dar um recado muito importante, que é que essa estratégia que eu estou te ensinando aqui me coloca numa posição bastante skin in the game, né? Porque eu não apenas ensino ela, mas eu também aplico ela não só na minha vida, mas na vida de mais de 1000 famílias. Isso através, é claro, do Clube do Valor, a empresa que eu cofundei, que atualmente já tem mais de 1000 clientes, os nossos serviços de Wealth, onde a gente aconselha e faz gestão de carteiras de investimentos de investidores que têm 300 mil, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões ou até mais para investir. E a minha ideia aqui é mostrar os passos que a gente aplica com cada cliente nosso para você, caso queira aplicar por conta própria, possa ter aí um caminho a seguir, beleza? Então vamos lá, o primeiro passo. Passo número 1 é traçar objetivos financeiros. E aqui eu acredito fielmente que dinheiro ele tem que ser interpretado como um meio e não como um fim. Ou seja, o objetivo final de cada investidor não deveria simplesmente ser, eu quero acumular 1 milhão de reais, ou eu quero acumular 5 milhões de reais, ou 10 milhões de reais. E sim deveria ser, olha, eu quero ter um determinado nível de renda passiva mensal, 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil, para que isso financia a vida dos meus sonhos. E por isso o primeiro passo é definir objetivos financeiros, que também não foi nada que eu inventei. Existe uma metodologia de investimento chamada Goal-Based Investing, que é investimento com base em objetivos, que diz que você precisa tomar decisões de investimentos de acordo com os seus objetivos de vida. Ou seja, primeiro você define o destino
e depois você traça uma rota, né? É como planejar uma viagem de carro. Você está indo do Oiapoque ao Chuí, você vai se planejar para essa viagem de um determinado jeito, pensando ali onde é que você vai parar, em quais cidades você vai dormir, quantas vezes você vai ter que abastecer o seu carro na jornada. Agora, se você estiver indo de Porto Alegre a Florianópolis, você vai organizar essa viagem de um jeito totalmente diferente. Você simplesmente pega o carro e sai dirigindo, tendo que abastecer uma vez no caminho. Enfim, o ponto aqui é que, assim como numa viagem de carro, o investimento com base em objetivos vai te ajudar a manter o seu investimento no caminho claro e objetivo para te levar para o final dessa rota. Dito isso, como é que a gente faz esse passo número 1 aqui na prática, tá? Primeiro, você chama sua esposa, chama seu marido e listem tudo que vocês querem ter, que o dinheiro ajuda a comprar. Seja um bom plano de saúde, seja poder pagar escola particular para os seus filhos ou universidade particular para os seus filhos, seja viajar uma vez por ano ou 2 vezes por ano, ou viajar para Disney para conhecer Disney pela primeira vez. Enfim, lista tudo que vocês querem conquistar, que o dinheiro ajuda a comprar. E aí a ideia aqui é que vocês façam essa lista de objetivos, descrevam aí o que é cada objetivo, tracem uma estimativa, uma ideia de prazo para a conquista de cada um desses objetivos e também uma ideia, uma estimativa que pode ser bem por cima de valor total necessário em termos financeiros para conquistar esses objetivos. Você faz algo mais ou menos como essa tabela aqui, né, que você vai listando seus objetivos, vai descrevendo seus objetivos, vai colocando um prazo para cada um e o valor estimado para a conquista de cada um deles. Daí você vai para o passo número 2, que é implementar a fórmula 1-5+ de investimento. E se você procurar no Google não vai encontrar nada, porque fui eu que criei a fórmula 1-5+ de investimentos para te lembrar como tomar as melhores decisões possíveis de investimentos de acordo com seus objetivos. Qual a ideia aqui, tá? Para objetivos de curto prazo, ou seja, de prazo com até 1 ano de distância em relação a hoje, você vai investir de um jeito muito simples, que é comprando Tesouro Selic ou CDB, que tem uma rentabilidade atrelada ao CDI e liquidez diária. Por que isso, tá? Porque esse é o ativo com menos risco da economia, o Tesouro Selic é o ativo com menos risco da economia, vai subir praticamente todos os dias um pouquinho, não vai te trazer nenhuma surpresa desagradável quando você tiver que gastar esse dinheiro nos próximos meses. Então tem segredo aqui para investimentos de curto prazo. Agora, para investimentos de médio prazo, de até 5 anos, você pode ter um retorno um pouquinho maior, embora eu não recomende que você corra muitos riscos. Então até 5 anos, o que a gente faz aqui com os nossos clientes? A gente coloca esse dinheiro em ativos de renda fixa que tenham um prazo de vencimento, um prazo de resgate ou um prazo de carência, né, que é o prazo que você vai poder pegar o seu dinheiro de volta, coerente com seus objetivos financeiros. Exemplo, eu tenho um objetivo aqui que é trocar de carro em 2026. Então eu posso colocar um dinheiro, já que eu estou separando para isso, num CDB com vencimento em 2026. E aí na plataforma da sua corretora você vai poder encontrar vários ativos, né? Como por exemplo esse CDB aqui, que tem rendimento de 103% do CDI e vence ali em 2025. Ou esse outro aqui do Paraná Banco, que vai render 14,3% ao ano e vai vencer também em fevereiro de 2025. Aí não tem liquidez, né? Você só toca nesse dinheiro lá em 2025. Ou ainda esse outro CDB aqui, que vai render 6,83% mais IPCA e vence em 2028. Então, se você tiver um objetivo lá para 2028, você pode colocar uma parte do dinheiro nesse CDB. Pode fazer, inclusive, o mesmo com títulos públicos, né? Tem um título público, que é o Tesouro Pré-fixado, que vence em 2026, por exemplo. Esse até tem liquidez diária, embora ele varie de preço. Mas você sabe que se você investir hoje, na data que eu gravo esse vídeo, manter até a data de vencimento de 2026, você vai receber 12,87% ao ano, tá? E o porquê da gente usar essa etapa de até 5 anos apenas em renda fixa é, primeiro, porque a renda variável pode cair e pode cair bastante em prazos curtos e médios, e segundo, a gente não tem um prazo muito grande aqui para ter o efeito de juros sobre juros. Que é o efeito de juros composto, quando você coloca o seu dinheiro em ativos, esse dinheiro rende um pouco no ano, e aí no ano seguinte ele vai render não só sobre o valor aplicado, mas também sobre os juros que ele já rendeu e aí por diante. Os juros compostos começam a fazer um efeito grande em prazo de 15, 20, 30 anos. Não em prazo de 2, 3, 4 anos. E aí você pode perguntar, Ramiro, beleza, você falou da parte 1 da carteira, né, objetivos de até 1 ano, falou da parte 5 até 5 anos e o resto. O resto é o mais, né, o que está para o longo prazo. É o plano de liberdade financeira, é o plano eventualmente de trocar de apartamento, plano de fazer uma volta ao mundo, sei lá, planos
com prazos mais longos. E aí você vai investir para esses objetivos mais longos de acordo com a estratégia de alocação de ativos, que eu vou te explicar nos próximos passos. A começar pelo passo número 3, que é escalar as classes de ativos da sua carteira. Se você acompanha futebol e palpita sobre futebol como todo bom torcedor, às vezes você tem vontade de ser o técnico, né? Fazer a escalação do seu time, de trocar aquele volante que você não gosta pelo cara que veio da categoria de base, de jogar com centroavante mais parrudo, mais fazedor de gols e não com ponta mais leve, mais ligeiro. Enfim, na sua carteira de investimentos, esteja você sendo assessorado ou não por um bom profissional, você pode influenciar na escalação do time, né? Na escalação do que você vai investir. E a estratégia de alocação de ativos funciona assim. O grande ponto é que aqui no Clube do Valor, a gente trabalha com carteiras de investimentos que são compostas por 6 diferentes classes de ativos. Renda fixa pós-fixada, renda fixa pré-fixada, renda fixa atrelada à inflação, ações de empresas brasileiras, ações de empresas norte-americanas e imóveis que a gente usa no mercado financeiro, os fundos imobiliários aqui. A gente usa essas 6 classes de ativos porque elas passaram aqui no teste do tempo, né? Em prazos longos, elas mostraram ter comportamentos bem claros em relação ao risco e também ao potencial de retorno. O que você está vendo na tela agora é o gráfico de retorno histórico do índice IRFM 1+, que representa uma diversificada carteira de títulos públicos pré-fixados. E agora você está vendo o gráfico do IMAB, que é uma carteira teórica de títulos públicos atrelados à inflação. Assim como eles, a gente tem aqui no clube um gráfico que mostra o retorno histórico do IBRX, uma carteira diversificada de ações brasileiras, e também do S&P 500 em real, isso já desde lá dos anos 90, seria a bolsa norte-americana em real. Enfim, a gente tem uma boa noção de característica de risco e de retorno desses ativos, dessas classes de ativos. E eu sei que aqui poderia ter uma discussão um pouco mais ampla, né? Se inclui ouro ou não, se inclui cripto ou não, eu posso explicar meus pontos de vista sobre isso em outros vídeos, se for do seu interesse. Aliás, já comenta aqui o que você está achando até agora desse vídeo aqui, mas o fato é que você tem que escolher quais classes de ativos colocar na sua carteira e a gente escolhe e escala essas 6 classes de ativos. Tendo clareza disso, você vai para o passo número 4, que é avaliar o risco. Então qual é o ponto aqui, tá? Digamos que você está lá no buffet e tem várias opções e o seu desafio é montar o prato perfeito. Aqui, diferentemente do que muitos falam, eu acredito que você tem que primeiro pensar em risco para depois pensar em retorno. Porque a preservação e a construção de uma carteira aderente às suas características tem que vir antes do desejo de multiplicar patrimônio. Na minha experiência, seja como educador financeiro, seja como gestor, eu vejo que tem muitos investidores que não toleram risco. Pega uns 3 anos seguidos de IFIX indo mal, de bolsa indo mal, eles ficam desesperados, acham que está tudo errado, acham que imóveis não valem nada, que empresas brasileiras não valem nada e está tudo bem. Tá errado é você investir de forma desalinhada com a sua tolerância ao risco. Dito isso, você precisa entender 3 coisas, tá? A primeira, quais são os principais riscos que existem? A segunda, como medir o risco de uma carteira? E a terceira, ver como é que o risco funciona na prática. E a primeira coisa que eu quero te mostrar é quais são os principais riscos que existem. E para isso eu preparei esse mapa mental aqui para auxiliar a minha explicação, tá? Primeiro aqui sobre o risco e te explicando o primeiro ponto, que é sobre os diferentes tipos de risco que existem em investimento. Eu não vou te mostrar todos, mas vou te mostrar os principais, que são risco de mercado, de liquidez, de crédito e de inflação. E além disso, fazer uma provocação sobre o que será que realmente é risco. Tamo junto? Então vamos lá. Risco de mercado, tá? O que é o risco de mercado? É o risco de você ter perdas com seus investimentos, é o risco de você comprar um ativo e ver que o seu preço diminuiu. Essa aqui é a forma mais comum de risco. E esse risco aqui ele não pode ser controlado, você não escolhe o risco de mercado de uma ação ou do mercado de ações, mas ele pode ser reduzido pela diversificação e pode ser mensurado também. Esse aqui também é conhecido como risco de volatilidade e ele está presente tanto em renda fixa quanto em renda variável. Em renda variável é meio óbvio, né? Você entende que ações elas flutuam, elas não têm um retorno pré-estipulado, assim como ações norte-americanas, assim como fundos imobiliários.
Mas em renda fixa, esse conceito pega muita gente de surpresa. E o fato é que ativos de renda fixa atrelados à inflação e também pré-fixados, eles fazem zigue-zague, eles são marcados a mercado, então eles podem se desvalorizar entre a data da compra e o futuro. Embora você tenha garantia que se mantiver esses ativos até o vencimento, você vai receber lá um determinado nível de retorno. Beleza, então esse aqui é o risco de mercado. Temos também o risco de liquidez, que é o risco de você não conseguir transformar o seu ativo em dinheiro. Então você tem uma ação, tem um ativo de renda fixa, quer vender ele e não consegue porque ele não tem liquidez ou tem uma liquidez muito baixa. Esse título aqui pode ser parcialmente controlado, pode ser evitado e pode ser mensurado. Tá? Então, para te dar um exemplo, né? Você foi lá e comprou um ativo sem liquidez, como uma CDB que é com carência de 2 anos. E aí você se arrependeu. Bom, aqui dificilmente vai ter algo que você possa fazer, porque você não tem liquidez nesse ativo. Então você tem que pensar muito bem sempre que for comprar algo sem liquidez, tá? Tem também o exemplo em renda variável, né? Quando você compra uma ação pouquíssimo negociada e quer vender ela e tem poucas pessoas querendo comprar. Quando isso acontece, diz que tem um grande spread no book de oferta. Um ponto sobre risco de liquidez é que em crises esse risco aumenta, a liquidez do sistema ela diminui. Isso tem que estar muito ligado aqui e tem que entender que esse risco aqui está presente em ativos de renda fixa de crédito privado, porque títulos públicos têm liquidez diária, e está presente em renda variável quando você compra ativos com baixa liquidez, beleza? Buenas. Terceiro risco, risco de crédito, risco de default ou de calote, né? Que é basicamente quando o credor não honra a sua obrigação. Na renda fixa, o ativo que você compra é a dívida de uma empresa ou a dívida do governo. Se esse cara que se endividou trocou os pés pelas mãos, fez mal seus cálculos, entrou numa enrascada financeira e não consegue honrar as suas dívidas, você, investidor, pode tomar um calote, pode sofrer um default. E aí o título passa a valer zero, tá? Esse risco aqui ele não pode ser controlado, mas ele pode ser reduzido, tanto pela diversificação, comprando diferentes títulos de diferentes emissores, quanto pelo fundo garantidor de crédito, que eu vou te explicar ainda mais nesse vídeo, quanto também investindo em títulos públicos, que é a forma de evitar esse risco aqui. Buenas, ele está presente em ativos de renda fixa majoritariamente, tá? Tem também um pouquinho ali em fundos imobiliários, em fundos de papel, mas principalmente em renda fixa, em títulos de crédito privado. Por que eu digo que não existe em títulos públicos, ou que ele é praticamente nulo? Bom, porque o governo, ele controla a emissão de moeda. E o nosso governo nunca deu calote na dívida interna. Se ele desse calote, ele ia gerar uma crise financeira assim, sem precedentes, né? Os bancos iam todos quebrar e aí muitas empresas iriam quebrar, praticamente todas, e a gente ficaria numa situação assim de calamidade pública. Então esse aqui é o risco de crédito. A gente ainda tem o risco de inflação, que é o risco da inflação aumentar no país e aí corroer os seus investimentos, que é o risco que não pode ser controlado, mas ele pode ser reduzido pela diversificação e pode ser evitado, e está presente aí em renda fixa, e especialmente na renda fixa pré-fixada, porque nas demais classes de ativos da renda fixa, como a atrelada à inflação, os ativos passam a render mais quando a inflação é mais alta, e na renda fixa pós-fixada, que geralmente são ativos atrelados à taxa Selic ou ao CDI, esses ativos eles também passam a render mais, porque quando a inflação aumenta, o Banco Central do país vai lá e aumenta a taxa Selic, beleza? E aí a tendência é que os pós-fixados também subam. Em renda variável, esse risco está mais ou menos presente. Como assim, Ramiro? Porque indiretamente as ações sobem quando a inflação é muito alta. A gente viu isso no período de hiperinflação aqui do Brasil. Em ações americanas existe a mesma lógica e mais, né? Como você investe nessas ações sendo brasileiro, você está dolarizando a sua carteira. Geralmente quando a inflação é alta, o dólar também cresce muito frente ao real. E em fundos imobiliários, os fundos de papel eles têm indexadores que são geralmente a inflação, como IPCA e IGPM, e os fundos de tijolo geralmente têm seus contratos reajustados pela inflação. Bom, dito tudo isso, eu queria fazer algumas considerações sobre o risco de mercado, tá? O risco de mercado, esse primeiro que eu expliquei aqui, que eu te falei que é a forma mais comum de risco e que é chamado de volatilidade, eu tenho algumas críticas a você enxergar isso aqui como um risco verdadeiro, tá? Porque o que é a volatilidade? Volatilidade é uma medida estatística que mostra a dispersão de retornos de um ativo em relação à média. Então, se o ativo tem alta volatilidade,
e uma média de retorno de 10% ao ano, significa que vai ser comum desse ativo render em alguns anos 30%, 40% e em alguns anos render menos 20%, menos 30%. Ele é muito volátil. O retorno, ele foge muito da média, beleza? Então é um ativo que faz muito zigue-zague, né? Pensando no gráfico. E a volatilidade, ela mostra o potencial de diferentes retornos. E eu pergunto, isso aqui é verdadeiramente risco? Um exemplo, títulos públicos atrelados à inflação, eles podem cair no curto prazo. Pega aí, por exemplo, o Tesouro IPCA+, com vencimento 2045, você pode ver que de abril de 2022 até março, na verdade, de 2023, ele caiu. Isso numa variação de curto prazo. Ele caiu por quê? Porque a taxa aumentou. Se lá em março de 2022 o investidor recebia 5,66% ao ano mais IPCA, hoje ele recebe 6,5% ao ano e no curto prazo o cara que investiu um ano atrás perdeu dinheiro. Mas o ponto é, o cara que vai manter esse ativo até o fim, ele vai ver o rendimento ser positivo. Então, no meu ponto de vista, a volatilidade não mede necessariamente o risco de longo prazo, e sim de curto prazo. Beleza? Dito isso, como medir o risco de uma carteira de investimentos? Vou te mostrar aqui o que eu mais gosto de enxergar. Eu gosto de enxergar duas principais métricas, tá? A primeira é o maior drawdown. O que é o maior drawdown? É uma excelente medida de preservação de patrimônio, que basicamente mede a maior queda de um ativo ou de uma carteira do ponto máximo ao mínimo em determinados períodos, né? Do ponto mais alto ao ponto mais baixo. E esse maior drawdown, ele pode ser calculado pelo Excel. Como é que você avalia? Quanto menor ou maior drawdown, melhor. Quer dizer, o ativo ou a carteira caiu menos numa crise. E aqui tem um ponto importante, tá? Todo tipo de ativo está sujeito a drawdown, com exceção de renda fixa pós-fixado, né? Tipo Tesouro Selic, que rende todos os dias um pouquinho. É muito, muito, muito raro de um Tesouro Selic cair 2%, por exemplo, no período. E eu acho muito importante você medir o drawdown a nível de carteira, pensar na carteira inteira e não numa classe de ativos específica. Aqui, por exemplo, você pode enxergar o drawdown do Ibovespa nos últimos 25 anos. Pode ver que eventualmente ele já chegou a cair 65%, que várias vezes, em vários momentos ele está caindo mais de 20%, e quando o drawdown está em zero, ele está renovando máximas históricas. Beleza? Essa aqui é uma métrica muito, mas muito boa. Tem uma segunda métrica que eu já fiz várias provocações aqui, que é a de volatilidade, né? Que é a medida de dispersão de retorno da carteira. E é calculado pelo desvio padrão do retorno em relação à média. E, em tese, quanto menor, melhor. Eu coloco ali um asterisco, porque eu acabei de fazer aqui minhas provocações sobre o risco por volatilidade. Bom, ainda sobre risco, quero te mostrar aqui um case de risco na prática. Irmão, se você acha que o Brasil está mal hoje, eu quero te mostrar como ele já esteve muito pior no passado. Como, apesar dos pesares, apesar de todo o ruído político, apesar de várias inseguranças jurídicas, eu sou um otimista. Eu acredito que nos últimos 60 anos a gente cresceu muito, nos últimos 30 anos a gente cresceu muito, nos últimos 20 anos também, nos últimos 10 também. E agora eu quero te mostrar um exemplo de como é que é o risco na prática. Te liga só nessa manchete aqui. Bolsas desabam pelo mundo. Uma manchete do ano de 1998, que relata aí uma queda no Ibovespa de 10% num dia e de 38,21% no mês, em agosto. E que, na verdade, não é uma coisa do Brasil. A bolsa está desabando na Europa, na América do Norte e na Ásia. Mais do que isso, meses depois, dia 11 de setembro, a capa do jornal era essa e a taxa Selic tinha aumentado para 49,75% ao ano. Ou seja, a opção sem risco estava rendendo 50% ao ano. Tem mais, né? Nessa época o real estava se desvalorizando um monte, gringo estava tirando dinheiro do país, enfim, era relatado como uma onda de descréditos de enorme proporção no Brasil, num dos talvez mais dramáticos eventos da história recente. E nessa época, que a gente viu um drawdown muito grande na bolsa e em vários ativos de renda variável. A bolsa bateu uma queda de 65% no dia 10 de setembro de 98, né, em relação ao ponto máximo. Só que o que aconteceu de lá para cá? Em 26 de novembro de 99, a bolsa já estava fazendo uma nova máxima histórica. Ou seja, em menos de um ano e meio depois disso. E mais, todas essas manchetes, toda essa crise sem precedente nesse gráfico aqui de longo prazo da Bolsa Brasileira é retratado por esse
círculo vermelho que eu acabei de fazer. Então, o cara que investiu antes da crise, durante a crise, no fim da crise, na retomada, depois da retomada, enfim, independentemente de onde esse cara aqui investiu, ter investido na bolsa, no IBRX, se mostrou um excelente investimento até aqui, num prazo um pouco mais longo. Só que é claro, na época em que o mundo estava caindo aqui sobre o Brasil, em que a bolsa estava caindo 65%, era muito difícil manter-se investindo em ações. Muito difícil para quem não segue a estratégia de alocação de ativos. Bom, acho que eu já fui bem diligente aqui sobre a questão de risco, então vamos falar sobre o passo 5 agora, que é avaliar o retorno. E aí, passado pelo risco, a gente pode falar um pouco de retorno, onde existem só duas coisas que importam, no meu ponto de vista. O retorno composto real histórico, que é o retorno anual acima da inflação de uma determinada carteira de investimentos, e, mais importante do que isso, é o potencial de retorno composto real futuro. O que são essas duas métricas? Vamos voltar aqui para o nosso mapa mental sobre retorno, tá? Retorno composto nada mais é do que o retorno médio anual de uma carteira, né? Como se a carteira tivesse trazido um retorno estável. Como funciona? Tá? Esse aqui é um cálculo bem simples de ser feito no Excel, mas eu quero te dar um exemplo aqui, tá? Você tinha R$1.000 e a sua carteira rendeu 20% no ano, virou R$1.200 e no ano seguinte ela caiu 5%. Ou seja, ela saiu de R$1.200 para R$1.140. Pode ver que o retorno médio aqui é de mais ou menos 7,5%, né? 20 menos 5 dividido por 2. Porém, o retorno composto foi de 6,8%. Por quê? Porque se R$1.000 tivesse tido um crescimento estável e ao final de 2 anos transformasse em 1.140, ele teria tido 2 anos seguidos de alta de 6,8%. Esse aqui é o retorno composto, beleza? Quanto maior, em tese, melhor. E o retorno composto real é ainda mais simples de entender, né? Você entendeu o que é retorno composto? Retorno composto real é o retorno composto descontado à inflação, que é para ter uma ideia de estabilidade de retornos que superam a inflação. Como é que funciona o cálculo? Simples. Você pega 1 mais o retorno composto dividido por 1 mais a inflação do período e aí faz o ajuste, né? Diminui 1 e multiplica por 100, tá? Não é um menos o outro. Tipo, se o retorno composto foi 6,8, a inflação foi 4, 6,8 menos 4 daria 2,8. Mas se calcular direitinho do jeito que eu mostrei, você vai calcular uma alta de 6,8% no ano, dividido pela inflação, que foi uma alta de 4. Isso aí você vai tirar 1 e multiplicar por 100 e vai ver que o retorno composto real não foi 2,8, foi 2,69, mas quase. Como avaliar aqui? Quanto maior, melhor. E aí o ponto aqui, né? Como a gente está falando de alocação de ativos, que nada mais é do que você montar uma carteira diversificada de investimentos, usando várias classes de ativos, considerando o risco de cada classe de ativos, tanto risco quanto retorno a gente deve olhar em carteiras diversificadas. E aqui no Clube do Valor eu criei um livro online, um e-book, em que eu falo sobre alocações de ativos que a gente gosta de trabalhar. Então o que eu quero te mostrar aqui, tá? Eu quero te mostrar que a gente aqui no Clube do Valor trabalha com 5 diferentes modelos de alocação de ativos, né? Que vai desde o mais conservador, que a gente chama de modelo equilibrado, até o mais arrojado, que a gente chama 100% renda variável. Só para dar uma noção do que é cada modelo, o modelo equilibrado é um modelo com 30% de peso em renda variável e 70% de peso em renda fixa, como você pode ver nesse gráfico de pizza. O modelo balanceado, por sua vez, ele tem 45% de peso em renda variável e 55% de peso em renda fixa, nessa seguinte proporção. O sofisticado, que é o modelo que eu gosto demais, ele tem 60% de peso em renda variável, igualmente distribuído nas 3 classes de ativos de renda variável, e 40% de peso em renda fixa, com peso um pouquinho maior em renda fixa atrelado à inflação. Por fim, o modelo arrojado tem 75% de peso em renda variável e 25% de peso em renda fixa, e o modelo 100% renda variável, como o nome indica, é apenas composto por classes de ativos de renda variável. Bom, como eu te falei já sobre métricas de risco e métricas de retorno, agora fica mais fácil de você entender esse tabelão aqui que está nesse e-book que eu escrevi, que é o nosso backtest das diferentes composições de alocação de ativos. Você pode ver que conforme a composição vai se tornando mais arrojada, o retorno histórico se mostrou maior. E mesmo o retorno passado não sendo garantia de retorno futuro, a gente está falando aqui em retorno composto real, que vai
de algo entre 8% até 9% ao ano. Sendo que, é claro, carteiras mais arrojadas têm uma volatilidade maior e apresentaram uma maior queda maior em períodos de crise. Lembrando que aqui a maior queda que a gente calcula é mensal, né? Do mês da máxima até o mês da mínima. Então, na prática, do dia da máxima até o dia da mínima, pense que a maior queda teria sido um pouco maior aí em cada um desses modelos. E esse tabelão aqui traz um conceito bem importante que é a relação entre risco e retorno. Você pode ver que quanto menor o risco, menor foi o retorno no passado. E quanto maior o risco, maior foi o retorno no passado. Além disso, tem outro ponto muito importante aqui, que é quando a gente for trabalhar com expectativa de retorno no futuro. Eu gosto sempre de ser conservador aqui, então eu pensaria numa expectativa de retorno no futuro de mais ou menos 5% ao ano ali na carteira mais equilibrada, acima da inflação, é claro, né? Retorno real composto, até mais ou menos 8%, sendo um pouco mais otimista, 9% ao ano na carteira 100% renda variável. Mas trabalha com 8 que vai estar mais tranquilo. De novo, acima da inflação. Antes de ir para o passo número 6, né, que é definir sua composição ideal de carteira, eu queria te dar de presente o acesso gratuito a esse e-book chamado Como e Onde Investir R$1 Milhão, que serve para quem tem 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, mas também para quem tem 500 mil, 300 mil, 100 mil para investir. O link de download vai estar aqui e também no comentário fixado. E é um presente meu para você que está muito determinado a aprender a investir melhor e está aqui há muito tempo comigo nessa aula. Tamo junto? Então vamos lá. Passo número 6. Definir a sua composição ideal. Com base na análise de risco e de retorno, você tem que escolher um modelo de alocação de ativos para ti. E um ponto muito importante aqui é que a ideia é que você se case com a sua composição ideal de carteira, sabendo que não é para existir a possibilidade de divórcio. Em outras palavras, não cometa o erro de mudar muito a tua composição ideal de carteira, porque isso aqui eu vejo com experiência prática. Quando o mercado tá bom, quando a maré tá alta, tá todo mundo migrando, todo mundo migra para carteiras mais arrojadas. Aí quando a maré baixa e a gente vê que tem várias pessoas nuas ali na água, muitos voltam e migram para carteira mais conservadora. Só que qual o ponto? O cara migra para carteira mais arrojada quando tá tudo subindo, então ele compra na alta, e migra para carteira conservadora quando tá tudo caindo, então ele vende na baixa. E essa é a receita para você perder dinheiro. Mas Samir, precisa ser uma das 5 composições que o Clube do Valor trabalha? Não precisa. Você pode escolher a composição que você quiser, sabendo que quanto mais renda variável tiver, mais risco a carteira vai ter e mais potencial de retorno também. Bueno, dito tudo isso, você pode pensar, poxa, mas como é que eu vou fazer para escolher os ativos? Para escolher as ações, para escolher os ativos de renda fixa, para escolher os fundos imobiliários, enfim. O passo 7 é sobre como analisar e montar uma carteira de renda fixa. E como você pode ver, também tem aqui o mapa mental para me auxiliar nessa parte do conteúdo. Eu quero te mostrar algumas coisas aqui, tá? O primeiro ponto são as 3 classes de ativos de renda fixa, que eu já citei ao longo dessa aula, mas que são pós-fixada, pré-fixada e atrelada à inflação. Na pós-fixada, aqui vão ter ativos que vão render em linha com a taxa Selic e que, na média, todos os meses vão subir um pouquinho, com baixíssimo risco de mercado e com um retorno que tende a ser acima da inflação. Por que tende a ser acima da inflação, amigo? Porque quando a inflação sobe, a taxa Selic também sobe. E quando a inflação cai, a taxa Selic também cai, como no gráfico que você está vendo na tela agora. Buenas, essa é a renda fixa pós-fixada, tá? E a pré-fixada? Pré-fixada é composta por ativos que têm um retorno nominal já prometido. Aqueles ativos como o Tesouro Pré-fixado, que rendem 12% ao ano, ou como um CDB que vence em 5 anos, que rende 15% ao ano. Quando a inflação é maior do que o esperado, esse ativo aqui pode se mostrar ruim. O cara que, sei lá, no ano de 2020 investiu no ativo pré-fixado recebendo 7% ao ano de retorno e agora está vendo a inflação na casa dos 5%, 6%, ele está recebendo muito pouco acima da inflação. Porém, quando a inflação, na prática, se mostra abaixo do esperado, o cara pode receber um retorno maravilhoso. O cara que investiu num pré-fixado recebendo 14% ao ano hoje, se ele vê uma inflação média de 4% ao ano nos próximos anos, porra, ele vai estar ganhando 10% acima da inflação nesses ativos. Por conta disso, o potencial de retorno na renda fixa pré-fixada é um pouco maior que a da pós-fixada. Ou seja, no gráfico histórico, os títulos públicos pré-fixados renderam mais do que os pós. Buenas, e os atrelados à inflação? Eu deixei eles para o fim porque eles têm uma parcela pós-fixada e uma parcela pré-fixada. Como é que é? Aqui você tem um retorno real prometido, que vai ser
pós-fixado atrelado à inflação, pós-fixado ligado ao IPCA na maioria das vezes, mais um retorno de X% ao ano. Enquanto eu gravo esse vídeo, né, o Tesouro IPCA mais 2029 rende 6,13 acima da inflação, 2035 6,42, 2045 6,53 e aí por diante. Porém, ele, apesar de te proteger da inflação, pode, num período de inflação muito alta, não trazer a melhor proteção possível. Vou te dar um exemplo, se a inflação for muito alta, você vê esse ativo render muito e vai pagar mais imposto de renda, sobrando menos no seu bolso. Como assim, Ramiro? Bom, se você investe lá no título que paga IPCA mais 6,53% ao ano e o IPCA é de 5,54% ao ano nesses anos, você vai ver esse título render 12,43%, vai ter um desconto de imposto de renda sobre o lucro, tá? Que chega a 15% a tabela do imposto de renda para renda fixa. Descontando o impacto da inflação, seu retorno verdadeiro acima da inflação vai ser de 4,76%. Tudo bem. Agora, se a inflação for de 20% ao ano, você vai pagar mais imposto e aí, descontado o imposto, contado a inflação, vai sobrar menos, entendeu? Mas aqui é mais um detalhe, na verdade, ele te protege, sim, da inflação no longo prazo. E o que é o ideal aqui em termos de composição de classe de ativos? O ideal é fazer uma diversificação delas. Porque a pós-fixada tem menos risco, mas menos potencial. A pré-fixada tem mais risco, mas mais potencial. A tabela da inflação é a mesma coisa. Então, o ideal é ter um mix delas. E aí, na hora de escolher os ativos, você tem que pensar em basicamente duas coisas. Relação entre carência e liquidez e relação entre riscos. Risco de crédito aqui falando, tá? Sobre a relação entre carência e liquidez, né? Carência, só para lembrar, é um período que você não pode tocar no título. Investiu num CDB, tem 2 anos de carência, acabou. Só vai ver esse dinheiro daqui a 2 anos. Como o investidor, ele abre mão de algo, ele abre mão de liquidez, ele tem que ser beneficiado por isso. Aí ele é beneficiado com um potencial de retorno maior. Títulos com carência, né, sem liquidez, tendem a render mais do que os títulos sem carência e com liquidez. Já a liquidez é poder vender quando você quiser, tá? E o ideal aqui é ter um mix entre títulos sem carência e títulos com carência, que é bom ter um pouco de liquidez na sua carteira de renda fixa. Outro mix importante é entre risco, tá? Aqui, o que é o risco soberano? O risco soberano é o risco de investir em títulos públicos, é o menor risco que tem em termos de risco de crédito e você provavelmente não vai tomar calote, porque se der muito ruim para o governo, ele vai imprimir moeda e vai pagar os credores. Depois, se você quiser investir em ativos de crédito privado, emitido por empresas privadas, tem alguns ativos que têm a garantia do fundo garantidor de crédito, que diz que se um banco quebrar, os investidores em CDBs, LCs, LCIs, LCAs, conta corrente, poupança e mais alguns ativos vão receber o dinheiro de volta. Esse risco aqui, ele é maior que o soberano, ele é mais arriscado, mas ainda assim ele é bem pequeno. Aqui na tela você pode ver todos os ativos aí com garantia do FGC e pode ver que a garantia vai até R$250 mil investidos e pode ver que o FGC levou na média 26 dias aí para pagar os credores quando um banco quebra, né? Quando é decretada a liquidação de algum banco. A liquidez do FGC é de 78 bilhões de reais, é uma liquidez bem alta. Existe um cálculo atuarial para determinar qual é o alvo de liquidez que eles têm que ter. Pode assustar alguns o fato de ser 2,2% do total de depósitos elegíveis. Ainda assim, nos últimos 25 anos, o FGC sempre honrou seus compromissos. Nos 25 anos, não, desde que ele foi criado, né? Buenas, como é que a gente seleciona aqui no Clube do Valor? Quando a gente vai investir em CDBs, LCs, LCIs, LCAs, mesmo sabendo da garantia do FGC, a gente tem um passo a passo para evitar a probabilidade de investir num título que dá calote e ter que recorrer ao FGC e deixar os nossos investidores dormindo mais tranquilos. Bom, aqui no clube a gente tem as nossas diretrizes, né, para tomada de decisão de investimentos. E em ativos garantidos pelo FGC, o que a gente olha? A gente olha o índice de Basileia, que tem que ser superior a 11%. A gente olha o índice de imobilização, que tem que ser inferior a 50%. A gente olha para o lucro, que tem que ter sido positivo em ao menos 2 dos últimos 4 anos e em pelo menos um dos últimos 2 anos. A gente não permite uma defasagem grande de publicação de balanço e ainda assim, passou por todos os filtros, a gente prefere instituições que têm um patrimônio líquido maior em frente às que têm um patrimônio líquido menor. E, por exemplo, esses critérios os mantiveram aí de fora para todos os nossos clientes das últimas empresas que quebraram e que investidores tiveram que recorrer ao FGC, como a BRK Financeira e a Portocred, que não passaram aí na nossa análise. Beleza? Assim a gente faz para decidir
quais ativos investir com a garantia do FGC. E risco de crédito, tá? Esse aqui é o risco quando você investe em ativos de crédito privado que não são cobertos pelo FGC, como debêntures, por exemplo. Tá? Aqui o risco é ainda maior e requer muito mais cuidado na alocação. Se você fizer bobagem e a empresa quebrar, não vai ter o FGC para te salvar. Então, primeiro, eu não sugiro que investidores que não tenham esgotado o FGC invistam em debêntures, mas aqui no clube a gente tem clientes de 10 milhões, de 15 milhões, de 20 milhões de reais em que a gente tem que comprar debêntures aí por conta do limite das garantias do FGC. E para esses casos, a gente tem o nosso próprio passo a passo. Quer comprar ativos com rating superior a BRA+, olhar para dados de EBITDA, de margem operacional e ROIC para garantir comprar debêntures de empresas mais estáveis, com menor alavancagem e com uma probabilidade de insolvência menor. E a gente também tem nosso comitê aqui de análise de risco de crédito. A gente analisar profundamente uma empresa, a gente dá uma olhada nesses critérios que estão na tela, tá? Se ela descumpre esses critérios, a gente vai lá e olha melhor. Bom, o ponto é, se você tem um grande patrimônio, milhões para investir e tiver que alocar em debêntures, conte com a ajuda de um bom profissional, não com alguém que seja comissionado pelas debêntures que vende, e sim por alguém que receba uma taxa, um FII, independentemente de como você invista. É assim que a gente presta nossos serviços aqui no Clube do Valor. Então, se você tem um patrimônio maior, um outro presente aqui que a gente está te disponibilizando nesse vídeo é uma análise gratuita da sua carteira. Vou deixar o link aqui acima, tá? Para você solicitar uma análise gratuita da sua carteira. A gente vai entender como você está investindo e vai te sugerir alterações eventuais na sua alocação de ativos e te apresentar os nossos serviços também. Buenas, dito isso, o ideal aqui, eu acredito, ser um mix entre risco soberano e FGC, e se você tem um patrimônio maior, debêntures também. E antes de apresentar a estratégia da escada, qual o mix entre títulos públicos e títulos privados? Bom, o mix ideal depende de pessoa para pessoa, porque diferentes pessoas têm diferentes necessidades de liquidez e têm diferentes apetites ao risco também. Como a gente faz aqui na média, é nos modelos equilibrado, balanceado, sofisticado e arrojado, garantir ali um percentual da parte pós-fixada, pré-fixada e IPCA em ativos com liquidez. Esse percentual vai de 10% até 25%. Como você pode ver na tela nessa tabela. Ana Samir, e a estratégia da escada? Né? Se você for investir em ativos que possuam carência, ou seja, que não tenham liquidez, a gente sugere o uso da estratégia da escada, que nada mais é do que investir o seu dinheiro em diferentes vencimentos, formando uma escada. Ou seja, você vai investir lá 100 mil reais em renda fixa pós-fixada, em ativos protegidos pelo FGC, eu sugiro investir 20 mil reais em um ativo com vencimento em 5 anos, 20 mil em ativo com vencimento em 4 anos, 20 mil em 3, 20 mil em 2 e 20 mil em 1. Por quê? Porque assim você vai garantir uma rentabilidade diferenciada por cada ativo e mais, conforme o tempo vai passando, você vai ter uma previsibilidade de vencimentos e de geração de renda na sua conta. Como assim, Ramiro? Passou 2 anos, você recebe o vencimento de um e joga lá para o fim da escada. Você sabe que no ano que vem vai receber um outro vencimento, que daqui a 2 anos você receber mais um vencimento e aí por diante. Então você vai sempre jogando lá para o degrau mais distante e vai criando aí uma bola de neve de vencimentos ao longo do tempo. E esse foi o nosso passo 7. Temos também o passo número 8, que é como analisar ações e montar uma carteira de ações. E aqui eu preciso alinhar contigo alguns princípios para depois falar sobre formas de investir, depois te explicar como é que a gente faz. Então, quais são os princípios que eu quero trazer aqui? Tá? Primeiro princípio é que você está focando no longo prazo, porque você está assistindo essa aula aqui e já passou pela Fórmula 1.5+. Segundo princípio é que você quer preservar seu patrimônio antes de multiplicar. Você não quer ter um ganho rápido, um ganho explosivo, não acredita nessas bobagens. Você quer sim ver o seu patrimônio se multiplicar no longo prazo. E terceiro princípio, você vai investir em 20 diferentes ações, porque foi isso que estudos, como esse aqui feito pelo Joe Greenblatt, mostraram. Com algo entre 16 e 32 ações, você reduz entre 93% e 96% do risco não sistemático, que é o risco aí inerente a um setor específico ou a uma empresa específica. Dito isso, existem algumas formas de investir, que são a forma passiva, a forma ativa e o que eu chamo aqui de forma semi-ativa. Tá? O que é a forma passiva? Tá? Você investe num ETF, que é um fundo de índice, é um fundo que replica um índice. Então tem ETF de código BOVA11 na bolsa que replica o índice Bovespa. Tem um ETF de código PIB11 com 2 Bs de bola
que replica o IBRX. Enfim, né, eles replicam um índice em um índice, se você não sabe, uma carteira teórica de ativos com regras claras para a seleção desses ativos. Hoje em dia, o retorno do Ibovespa e do IBRX são praticamente idênticos, porque em 2014 o Ibovespa mudou as regras de composição e ficou igual ao IBRX. O retorno histórico do IBRX é esse que está na tela, né, esse gráfico que está na tela, que foi aí na faixa de 8,86% ao ano, já descontado a inflação. Bom, essa forma passiva. A forma ativa é você mesmo escolhendo as ações, que é a forma que a gente segue aqui no Clube do Valor, e tem também a forma semi-ativa, em que você escolhe um gestor de investimentos e esse gestor escolhe de forma ativa as ações para ter em carteira. Bom, aqui eu quero explicar como é que a gente faz e de uma forma diferente com o que eu explico na maioria dos vídeos aqui do Clube do Valor para quem já é clubista há mais tempo. Lembrando, se você está me conhecendo aqui hoje, se inscreve no canal, clica no sininho para se tornar um clubista e receber novos vídeos de investimento. Eu quero explicar de um jeito diferente, explicando o que é o fator de valor, que é o que está por trás aí da nossa estratégia de seleção de ações. Aí não é só o fator de valor, mas também o fator de tamanho. Então vamos voltar aqui para o nosso mapa mental para eu falar um pouco sobre Factor Investing. Tá? Factor Investing é investimento com base em fatores, e fatores são características em comum de várias ações. Então, o que faz validar o fato de um fator ser vencedor? Existem 5 critérios que eu chamo aqui de 5 P's. Primeiro, porque funciona. Depois, persistência dos resultados. Segunda, plenitude dos resultados, né? O fato dos resultados terem funcionado em diversas classes de ativos em diversos países. Depois, o fato do fator ser parrudo, ou seja, existir diferentes formas de selecionar ações olhando para esse fator. E o último P, ser possível de investir. Como assim, Ramiro? Vamos lá. Por que funciona, tá? Para mim, toda a estratégia de investimentos tem que ter um motivo intuitivo para funcionar ex ante. Ou seja, antes de fazer um backtest, antes de fazer um estudo, tem que ter um racional claro. Depois, persistência de resultados, tá? O retorno tem que ser persistente no longo prazo. Depois, resultado pleno. A lógica ela tem que funcionar não só no Brasil, como nos Estados Unidos, na Europa, em fundos imobiliários, em outras classes de ativos e aí por diante. Estratégia parruda diz se o fator funciona com uma série de diferentes regras. Já vou te mostrar. E se é possível de investir, se além de ter um backtest que comprove resultado, mostrar se você consegue selecionar esses ativos ou investir num fundo para replicar esse valor, beleza? São esses 5 P's aqui. Eu quero falar sobre os fatores de valor e de tamanho hoje. O fator de valor é o seguinte, o que ele é? Ele é a compra de ações baratas, ações que estejam com múltiplos baixos, ações que estejam descontadas em relação às caras. E comprando, é claro, uma cesta de diferentes ações que, por conta de um fenômeno de regressão à média, que eu não vou entrar em detalhes aqui, faz com que ações baratas vençam ações mais caras no longo prazo. Por que funciona? Porque investidores, eles tendem a cometer erros comportamentais, eles são enviesados e muitas vezes eles colocam vieses comportamentais na sua tomada de decisão e fazem com que algumas ações fiquem mais baratas que as outras. As ações mais baratas, com o passar do tempo, vão entregar resultados melhores do que o projetado pelos investidores enviesados e vão proporcionar um melhor potencial de retorno para os investidores. É persistente, Ramiro? É persistente, tá? Aqui no livro Factor Investing mostrou o prêmio da estratégia de valor ao longo dos anos. Ela rendeu na média 4,8% ao ano acima da média dos mercados. E em praticamente todos os períodos de 20 anos ela rendeu mais do que o mercado. E no Brasil eu fiz esse estudo e aqui a estratégia das ações mais baratas da Bolsa rendeu mais do que o IBRX em 88% dos períodos de 5 anos e em 100% dos períodos de 10 e 20 anos. Esse retorno, além de tudo, é pleno. Os super investidores dos Estados Unidos, Benjamin Graham, Walter Schloss, Warren Buffett, todos eles exploravam o fator de valor. Mais do que isso, tem uma série de estudos nos Estados Unidos e no Brasil e também com fundos imobiliários que mostram que ações descontadas vencem a média do mercado. É parrudo? Sim, é parrudo, Aqui no Clube do Valor eu já fiz backtest da Magic Fórmula, da estratégia do Décio Bazin, da máquina de dividendos, que queira ou não, olha ações baratas, estão com alto dividend yield, então estão com baixo preço por lucro. As ações mais baratas da Bolsa. Empresas com baixo PVPA também tendem a ter um resultado maior do que a média e aí por diante. E é possível de investir? Sim, seja individualmente, tendo regras claras para comprar, manter e vender ações, seja pelo nosso fundo de ações aqui do Clube do Valor, disponível
na XP e no BTG para os nossos clientes do serviço de Wealth. Então, se você é nosso cliente de serviço de Wealth, você pode investir em ações com a mesma estratégia nossa. Beleza? Aqui eu quero falar também de fator de tamanho, porque na nossa estratégia a gente seleciona muito small caps. E esse fator aqui diz que comprar ações de menor capitalização dá resultado. Por quê? Para te contar o porquê, eu quero te contar a teoria da Tupiniquim. Tupiniquim é uma marca de cerveja que eu gosto muito, que é uma marca pequena de cerveja. Muito pequena em relação à Ambev, que é a maior cervejaria do país e é a empresa que está por trás de marcas como Skol, Brahma, Original, Serra Malte, Polar e aí por diante. Qual a diferença entre a Tupiniquim e a Ambev? A diferença é que a Tupiniquim tem, sei lá, 0,1% do mercado e a Ambev tem 60%. A Tupiniquim dobrar ou triplicar de tamanho é possível, ela tem que sair de 0,1 para 0,2 ou 0,3. Já a Ambev enfrenta mais desafios. Ela tem que ir para outras bebidas, tem que ir para outros países, é mais difícil de dobrar. Por outro lado, sem uma crise severa, quem está mais preparado? A Ambev, que é uma empresa muito grande, que vale dezenas de bilhões de reais, tem uma estrutura financeira muito melhor, provavelmente, do que uma Tupiniquim. Em outras palavras, small caps, empresas menores, elas têm mais risco, mas também mais espaço para crescer. E investidores muito grandes, fundos enormes, têm mais dificuldade de comprar e analistas do mercado tendem a cobrir menos também. Esse fator de tamanho se mostrou persistente? Sim, ele deu na média 3% ao ano acima da média do mercado e ganhou na maioria dos períodos de 20 anos. E mais, tá? Mostrou ter resultados plenos, né? Seja pelo índice de small cap, que venceu a média do mercado aqui no Brasil, seja também olhando para esse estudo aqui do livro Stocks for the Long Run, em que empresas menores e mais baratas venceram empresas maiores e mais caras. É um fator parrudo? É parrudo e é possível de investir, seja pelo ETF Small 11, seja pelo fundo do Clube do Valor. Isso é o que está por trás da nossa estratégia, de um jeito que eu nunca tinha explicado. E no backtest? No backtest, o que a gente tem é o seguinte. A gente tem a carteira das ações mais baratas da Bolsa, se valorizando bem mais do que a média do mercado. E mesmo para aqueles caras mais chatos que pensam, nossa, aí é um backtest, isso é uma planilha. A gente faz gestão de carteiras de clientes há muitos anos seguindo essa estratégia, e aqui eu queria te mostrar a evolução mensal da carteira do nosso cliente mais antigo em relação ao Ibovespa. Foi uma alta aí de mais de 300%, que multiplicou aí cada real investido por 3,7 vezes, contra uma alta de 87% do Ibovespa no mesmo período. Tá, Ramiro, mas me ensina a analisar, me ensina a escolher ações na prática. Para isso, mais um presente para quem está assistindo essa aula aqui, que é o acesso ao nosso e-book com 10 ações baratas da Bolsa nesse mês aqui e com uma explicação minuciosa da estratégia, incluindo os filtros que a gente usa. Então, basicamente, a gente usa esses filtros aqui. A gente tira empresas de alguns setores, a gente tira empresas com pouca liquidez, recuperação judicial, organiza elas de mais baratas por EBIT em relação ao Enterprise Value, faz ajustes no resultado operacional para transformar o EBIT em lucro operacional e compra 20 ações baratas. Uma boa diversificação pensando em preservação de investimento. Se você quiser ter acesso a esse e-book também de forma gratuita, o link vai estar aqui, também vai estar na descrição, também vai estar no comentário fixar. E as ações norte-americanas, Ramiro? Bom, tudo que eu falei para ações brasileiras vale para ações norte-americanas, com pequenas diferenças, né, que você pode usar BDRs aqui no Brasil para selecionar ações. Não tem tanta liquidez ainda, não tem um universo tão grande, mas acredito que vai melhorar no futuro. Ou você pode fazer uma remessa para o exterior e ter conta em corretoras como a Avenue, que não é parceiro nosso, não ganho nada para falar dela, mas é uma forma de investir no exterior. Que para quem tem patrimônio maior, mais de 60 mil dólares para investir, acaba tendo um problema, que é um altíssimo imposto sobre herança, chamado de State Tax, chega até 40%. Então, nesse momento, aqui no clube, a gente faz investimento em ações norte-americanas de forma passiva por um ETF de código IVVB11. Dito isso, passo 9, como analisar fundos imobiliários e montar uma carteira de fundos imobiliários. De novo, tudo que eu falei para ações brasileiras vale aqui para fundos imobiliários, isso em termos de princípios e formas de investir e também estratégia de Factor Investing. A grande diferença aqui é que os critérios que a gente usa para definir quais fundos imobiliários estão baratos, eles são dois. A gente olha para preço por valor patrimonial e olha para mediana de dividend yield, mas seguindo os princípios do Factor Investing. E assim como na parte de ações baratas eu te apresentei um e-book
mostrando a estratégia e algumas ações que estão baratas hoje, quero fazer o mesmo aqui na parte de fundos imobiliários, mais um presente aqui para ti, a nossa estratégia de fundos imobiliários explicados, com os nossos filtros explicados e também revelando aí fundos imobiliários que estão baratos nesse mês. Esse mês é o mês que você assiste esse vídeo, beleza? O link vai estar aqui também. Eu não vou me estender aqui nesse ponto para não tornar esse vídeo ainda mais longo. Mas aqui a gente vai para o passo 10, que é o passo mais importante de todos. Mas antes, por esse ser um vídeo completo e por você estar aqui demonstrando que está genuinamente interessado em melhorar os seus resultados, eu queria reforçar que você pode ter acesso a uma análise gratuita da sua carteira. Você tem mais de 300 mil reais para investir, né? Tem 300, 500, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões. E também acesso ao e-book sobre como investir o seu primeiro milhão ou os seus milhões de reais. E esse e-book ele é ainda mais completo do que esse vídeo e vai te mostrar exatamente como saber qual carteira montar e saber quando comprar e quando vender. Dito tudo isso, vamos lá, o passo 10. Como comprar na baixa e vender na alta para sempre. Lembrando que até aqui você já entendeu que tem que traçar objetivos financeiros antes de qualquer coisa, tem que aplicar a Fórmula 1.5+, e investir de forma diferente para objetivos de curto e médio prazo, entendeu que tem que escolher quais classes de ativos ter na carteira, avaliar o risco, avaliar o potencial de retorno, com base nisso definir a sua composição ideal de carteira e com base nisso saber como analisar e escolher ativos de renda fixa, de ações e fundos imobiliários. Para agora, no passo 10, você pegar o pulo do gato, que é basicamente saber sempre quando comprar e quando vender e mais, comprar na baixa e vender na alta. Então vamos supor que você seguiu esses passos e montou uma carteira seguindo o nosso modelo de alocação de ativos sofisticado aqui do Clube do Valor. E a sua carteira ficou assim. Você foi lá, montou essa carteira direitinho. E mais, se tornou cliente dos nossos serviços de Wealth. A gente te ajudou nisso. Buenas, o que vai acontecer depois de 3 meses? A gente não sabe. A gente não sabe o que vai subir, o que vai cair, o que vai ficar andando de lado. Mas a gente sabe que a tua carteira vai mudar. Ela pode mudar, por exemplo, para essa composição. Ó, nesse caso aqui, ações brasileiras saíram de 20% para 15% de peso e a renda fixa pós-fixada saiu de 10% para 15%. Então o que você faz? Ou com novos aportes você compra ações brasileiras para voltar para os 20%, ou você ainda vende renda fixa pós-fixada, vende na alta, para comprar ações brasileiras na baixa e trazer a sua carteira de volta para a composição ideal dela. E um ponto muito importante aqui, não vai ser confortável fazer esse movimento. Não é confortável comprar ações brasileiras na baixa, porque na baixa você só vê notícias ruins. Não é confortável vender na alta, porque na alta você só vê notícias boas, tudo parece bom. E é justamente por não ser confortável que você precisa de uma estratégia que te force a comprar na baixa e a vender na alta. Afinal de contas, esse aqui é o segredo do sucesso. Então, se você chegou até aqui, passou pelos 10 passos, poxa, você está de parabéns. E por estar de parabéns, vou deixar aqui o link do e-book Como e Onde Investir R$1 Milhão e aqui o link de um vídeo que é sobre como montar uma carteira para gerar uma renda mensal de R$20 mil por mês. Também, se chegou até aqui, deixa teu comentário, te inscreve no canal, pode apertar nesse botão aqui para te inscrever e clica no sininho. Grande abraço e até mais.